Você já ouviu aquela história de que o Ozzy Osbourne comeu um morcego no palco? Pois é, mas isso é só a ponta do iceberg. Como é que um garoto disléxico e rejeitado, ainda na adolescência, se tornou o que a gente conhece hoje como o Príncipe das Trevas e também fundou o Black Sabbath? Chocou o mundo e virou uma lenda viva do rock and roll. O que aconteceu com ele e o gênio das guitarras Randy Rhoads e a enigmática Sharon Osbourne, em que ele viveu um amor tão caótico quanto a sua própria carreira? Será que o cara que mordeu um morcego era só uma figura do caos ou tinha um artista genial por trás de toda essa loucura? Hoje você vai descobrir toda a verdade sobre Ozzy Osbourne, desde a infância marcada pela pobreza, delinquência e até a consagração como um dos maiores nomes da história da música do metal. Vamos explorar os altos e baixos, as fases mais sombrias, os parceiros lendários como Tony Iommi, Ronnie James Dio, Zakk Wylde, e como Ozzy sobreviveu e reinventou a si mesmo inúmeras vezes. Essa história intensa, selvagem, engraçada e por vezes trágica. Porque Ozzy ele não é só um símbolo do rock, ele é um monumento da cultura pop. Ele é a prova viva de que o impossível pode sim acontecer. Olá pessoal, eu sou Fernando Moreira e sejam muito bem-vindos ao canal História da Gente. Aqui nós contamos histórias incríveis de pessoas reais. Se você gosta de conteúdos como esse, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos como esse aqui para vocês. John Michael Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948 em Easton, um subúrbio industrial e decadente de Birmingham, na Inglaterra. Era uma vizinhança marcada pelo barulho incessante das fábricas, pela fuligem no ar e pela falta de perspectivas. O filho de Jack, um operário da fábrica, e Lillian, que trabalhava como auxiliar de produção, Ozzy cresceu em uma casa com apenas 2 quartos divididos entre 6 irmãos. Desde pequeno, ele sentia que ele não se encaixava. Com dislexia não diagnosticada, ele era constantemente humilhado na escola por não conseguir acompanhar as aulas. Apelidado de idiota, ele encontrou uma válvula de escape no humor e fazia imitações e piadas o tempo todo, tentando transformar o bullying em riso. O nome Ozzy surgiu ainda na infância. Era um apelido que logo substituiria o seu verdadeiro nome até dentro de casa. Aos 14 anos, ele escutou She Loves You, dos Beatles, pela primeira vez na rádio. A emoção foi tão intensa que ele chorou. Naquele momento ele teve epifania que mudaria sua vida. Ele queria ser cantor. A música virou seu único farol. Sem dinheiro, sem apoio, ele passou por uma sequência de empregos curtos. Ele foi encanador, operário, matadouro, onde curiosamente ele se familiarizou com sangue e vísceras que um dia chocariam plateias. Ele também cometeu pequenos furtos, como roubar, por exemplo, roupas e aparelhos eletrônicos. Foi preso por isso e passou algumas semanas em uma prisão juvenil, onde a sua mãe teve que penhorar a aliança de casamento dela para pagar a fiança. A cadeia não o reabilitou, apenas aumentou o senso de desajuste e rebeldia. Já na sua adolescência, Ozzy tentou tirar a própria vida, em um dos seus períodos mais sombrios. A pressão familiar, a falta de rumo e o sentimento de fracasso esmagavam ele psicologicamente, mas ele sobreviveu. E algo começou a mudar. Inspirado por bandas como The Kinks, Cream, principalmente os Beatles, ele começou a frequentar pubs e garagens onde músicos se reuniam. Foi aí que ele conheceu Tony Iommi e Geezer Butler, 2 jovens locais com gosto pelo blues e pelo som pesado. Eles formaram sua primeira banda, inicialmente chamada de Polka Tulk Blues Band, depois Earth, e passaram a tocar vários covers, testando sonoridades diferentes. O Ozzy ele não tinha muita técnica, mas ele tinha presença. A sua voz grave e angustiada combinava com letras escuras e riffs densos. Era início de algo muito maior que eles podiam imaginar. A raiva de Ozzy, sua esquisitice e seu passado marginal começaram a encontrar um propósito. E Easton, o bairro sombrio que o moldou, também passaria a fazer parte do seu DNA, de uma nova era do rock. No final dos anos 60, em meio à psicodélia colorida e a paz e amor, 4 jovens de Birmingham estavam prestes a criar algo completamente oposto. Sombrio, pesado e ameaçador. Em 1968, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward formaram oficialmente a banda que mais tarde mudaria de nome e o curso do rock, Black Sabbath.
Inicialmente chamada Earth, a banda se apresentava em pequenos pubs e bares, mas ao descobrir que existia outro grupo com o mesmo nome, eles decidiram mudar. A inspiração veio de um cinema próximo do local de ensaio, que exibia um filme de terror italiano que se chamava Black Sabbath. Geezer Butler comentou a seguinte frase: já que as pessoas pagam para ter medo, e se a gente fizesse música de terror assustadora? Essa frase mudou tudo. Tommy Iommi, depois de perder as pontas dos dedos em um acidente em uma fábrica de metal, ele adaptou a guitarra e criou uma afinação mais grave e arrastada. Uma solução técnica que acabou mudando o som do heavy metal. Geezer começou a escrever letras sobre ocultismo, guerra, apocalipse e desespero urbano. E a voz crua e angustiada de Ozzy se encaixava como uma luva nesse clima opressivo. Em 1970, eles lançaram o álbum Black Sabbath, gravado em apenas um dia. Com atmosfera de terror, campainhas de igrejas e riffs sinistros, o disco foi recebido com desconfiança pela crítica, mas adorado pelo público. Poucos meses depois, eles lançaram Paranoid, o disco que eternizou. Com eles vieram War Pigs, Iron Man e a faixa Paranoid, que nem deveria entrar no álbum, mas acabou se tornando o maior hit da banda. O sucesso foi imediato, turnês lotadas, jovens usando preto e fazendo chifre com as mãos, e um novo gênero nascendo. Enquanto os Beatles falavam de amor e o Pink Floyd flertava com o existencial, o Sabbath trazia destruição, insanidade, doenças mentais e demônios. Não era só uma música, era um ritual, um ataque sonoro direto ao coração da sociedade conservadora. A banda foi chamada de satânica, perversa, anticristo, mas quanto mais polêmica, mais fãs. Para os jovens frustrados da época, o Black Sabbath era libertação pura, algo autêntico, cru e visceral. Ozzy, com a sua figura pálida, olhos fundos e a presença quase xamânica, ele se tornava o rosto de tudo isso. O rock deixava de ser rebeldia e virava pesadelo. E ninguém fazia isso melhor do que Ozzy Osbourne. Após o lançamento explosivo de Paranoid, o Black Sabbath não apenas consolidou o heavy metal, eles definiram. Ozzy Osbourne, com a sua presença sombria e voz inconfundível, tornou-se símbolo da rebeldia antissocial dos anos 70, mas o sucesso trouxe consigo um demônio silencioso: os excessos. Ozzy mergulhou de cabeça em um ciclo de drogas, bebidas e festas sem controle. Ele dizia: se existisse uma medalha olímpica para o uso de substâncias, eu teria várias de ouro. E essa frase ela não era exagero. Certa vez, durante uma reunião com executivos da CBS, ele mordeu a cabeça de um pombo em pleno escritório, achando que causaria impacto. Causou e virou lenda. Em outra ocasião, ele urinou em um monumento do Alamo, no Texas, usando o vestido da esposa Sharon. Foi preso e banido do estado por 10 anos. Ao mesmo tempo, o Black Sabbath continuava produzindo obras que entraram para a história. Master of Reality trouxe um som ainda mais grave e arrastado, enquanto o volume 4, gravado sob toneladas de cocaína, abordava temas como vício e paranoia. A balada Changes, escrita por Ozzy, mostrava um lado emocional pouco conhecido do vocalista, revelando uma alma dilacerada por dentro da persona caótica. No palco, Ozzy era magnético, mas os bastidores eram uma bomba relógio. As suas atitudes, cada vez mais imprevisíveis, criavam tensão com os demais membros da banda. Tommy Iommi, perfeccionista e controlador, ele já não aguentava lidar com os atrasos e apagões constantes de Ozzy. Bill Ward, o baterista, ele também lutava contra os seus próprios vícios. E Geezer Butler, o principal letrista, ele sentia que a banda ela acabava perdendo um pouco do foco criativo. Mas mesmo assim eles seguiram lançando discos potentes, como Sabbath Bloody Sabbath e Sabotage, mas a química mágica entre eles dava sinais claros de desgaste. Em 77, Ozzy chegou a sair da banda temporariamente, sendo substituído por Dave Walker. Ele retornou meses depois, mas o estrago já estava feito. Os shows eles se tornaram difíceis. Ozzy aparecia no palco completamente fora de si, e às vezes ele esquecia as letras, outras vezes ele dormia em camarins e não conseguia cantar. A imprensa se deliciava com os escândalos, mas para a banda era um pesadelo em câmera lenta. No fundo, Ozzy sabia que estava se destruindo, mas ele não conseguia parar. A fama tinha se tornado uma prisão dourada e os vícios as suas correntes. Ainda assim, ele era amado pelos fãs como profeta louco. Isso só tornava a sua queda ainda mais dramática e inevitável. Era 20 de janeiro de 1982, em Des Moines,
Iowa, e Ozzy Osbourne estava na sua turnê solo promovendo o álbum Diary of a Madman, quando algo insólito e lendário aconteceu. No meio da euforia do público, um fã jogou um morcego no palco. Ozzy, sempre imprevisível, achou que era de borracha. Sem pensar duas vezes, ele pegou o animal e mordeu a sua cabeça, para horror geral da plateia. Só que o morcego era real e ele estava vivo. Nos segundos seguintes, a plateia oscilou entre choque e aplausos histéricos. Para muitos, foi o ápice do rock antissocial. Para Ozzy, foi uma mordida que custaria caro. Ele foi levado às pressas ao hospital, onde iniciou imediatamente uma série dolorosa de vacinas contra a raiva. O episódio virou manchete nos jornais do mundo inteiro e eternizou a sua imagem como príncipe das trevas. Mais tarde ele diria: achei que fosse um brinquedo, mas senti algo estranho na boca. A sensação de asas batendo ainda vivas em sua boca o assombrou por dias, mas o mito estava criado e ninguém mais separava Ozzy do personagem que ele mesmo criara. Esses episódios, longe de ruírem sua carreira, só aumentavam sua fama e o seu culto. Mas havia um custo. Esses atos eles não eram apenas marketing voluntário, eles eram sintomas de alguém no limite. A linha entre performance e destruição pessoal estava cada vez mais turva, e Ozzy vivia um papel que já não conseguia mais desligar. O episódio do morcego foi tão marcante que até hoje os jornalistas perguntam para ele em entrevistas. Ozzy, entre risos e olhares perdidos, costuma responder: não faço isso em casa, eu estava completamente fora de mim. Em 2019, ele até lançou pelúcias de morcego com cabeça destacável, como merchandising oficial, provando que mesmo do caos, ele sabia fazer negócio. Essa mordida entrou para a história e selou de uma vez por todas o pacto entre Ozzy e a insanidade do rock. Em 1979, o inevitável aconteceu. Após anos de tensão, consumo descontrolado de drogas e ausência criativa, Ozzy Osbourne foi demitido do Black Sabbath. Tommy Iommi, o líder não oficial da banda, justificou a decisão dizendo que Ozzy ele já não conseguia contribuir musicalmente e seu comportamento errático ameaçava a existência do grupo. Foi uma separação dolorosa, sem despedidas calorosas, só um adeus seco em uma era que definiria o heavy metal. Para muitos, Ozzy era a alma do Sabbath, mas o grupo seguiu em frente recrutando Ronnie James Dio, ex-vocalista do Rainbow. Com Dio, o Sabbath ganhou uma nova vida. Lançou álbuns como Heaven and Hell e Mob Rules, marcado por um som mais melódico, limpo e épico. A mudança dividiu fãs. Enquanto alguns celebraram a evolução técnica, outros sentiam falta do caos instintivo e sombrio que só o Ozzy sabia entregar. Do outro lado, Ozzy se afundava em uma espiral depressiva, trancado em um quarto de hotel por semanas, cercado de drogas, sem perspectiva. Mas aí surgiu Sharon Arden, filha do empresário Don Arden. Ela acreditava que a imagem caótica de Ozzy ainda tinha um valor. E mais do que isso, ela via nele um talento bruto que merecia renascer. Sharon se tornaria muito mais do que a sua empresária, ela se tornaria o alicerce da sua nova vida. Com o apoio de Sharon, Ozzy montou uma nova banda. E aí aconteceu um encontro que mudaria tudo. Randy Rhoads, um jovem guitarrista com formação clássica e habilidades técnicas impressionantes, foi convidado para uma audição. Segundo Ozzy, bastou um acorde e eu soube que ele era diferente. Randy trouxe uma sofisticação musical nunca antes vista no metal, com solos complexos e arranjos que misturavam agressividade e também sensibilidade. O resultado foi imediato. Em 1980, eles lançaram Blizzard of Ozz, um álbum que não só salvou a carreira do Ozzy, mas também levou um novo patamar. Com faixas como Crazy Train e Mr. Crowley, o disco combinava energia crua com técnica refinada. No ano seguinte veio Diary of a Madman, onde a química entre Ozzy e Randy atingiu seu auge criativo. Mais do que um parceiro musical, Randy era uma âncora emocional para Ozzy. Jovem, disciplinado e com uma visão artística clara, ele inspirava Ozzy a se manter sóbrio e focar na música e tentar ser melhor. Mas essa parceria brilhante estava prestes a ser interrompida da forma mais trágica possível. No auge da nova fase da sua carreira, Ozzy Osbourne estava cercado por duas figuras centrais: Randy Rhoads, seu parceiro musical brilhante, e Sharon Arden, a empresária que também era seu ponto emocional. A dinâmica entre os três sempre gerou especulação. Havia uma tensão intensa no ar, uma mistura de arte, dependência, admiração, segundo alguns boatos até desejo.
Randy era mais do que um guitarrista para Ozzy, ele era um irmão, um mentor silencioso, alguém que conseguia acalmar os seus surtos, reorientar o seu foco e elevar sua música. Uma postura quase zen e uma mente musical afiada, Randy contrastava com a energia caótica de Ozzy, criando uma combinação mágica. Sharon, por sua vez, estava cada vez mais envolvida. Ela cuidava dos negócios, mas também ajudava Ozzy a manter algum tipo de sanidade. Os dois começaram a se apaixonar aos poucos, em meio ao caos da turnê e às crises pessoais. Esse elo romântico, somado à profunda conexão entre Ozzy e Randy, alimentou rumores de um triângulo emocional carregado de tensão, mas nunca abertamente hostil. Tudo mudou em 19 de março de 1982. Durante uma pausa da turnê, em Leesburg, na Flórida, a equipe de Ozzy parou em uma propriedade rural para descansar. O motorista do ônibus da banda também era piloto, e ele havia trazido um pequeno avião Beechcraft Bonanza. Entre um voo e outro com membros da equipe, Randy foi convencido a embarcar, apesar do seu medo declarado de voar. O plano era sobrevoar o local brevemente apenas por diversão. Mas algo ali deu errado. Durante o voo baixo, o avião colidiu com o ônibus onde Ozzy e Sharon dormiam. Em segundos, a aeronave explodiu. Randy Rhoads, o piloto, e uma maquiadora da banda morreram na hora. Ele tinha só 25 anos. Ozzy saiu desesperado dos destroços. Segundo os relatos, ele gritou, chorou e entrou em estado de choque. Em sua autobiografia, ele escreveu: "Foi como perder um filho, um irmão e meu anjo da guarda ao mesmo tempo." A morte de Randy marcou um dos pontos mais baixos da sua vida. Ele quase abandonou a música, só não fez porque Sharon insistiu e o ajudou a continuar. A tragédia destruiu parte da alma de Ozzy e, ao mesmo tempo, selou definitivamente o laço entre ele e Sharon. A morte de Randy Rhoads deixou um vazio que jamais seria preenchido. Nos anos seguintes, Ozzy mergulhou fundo em um turbilhão de recaídas, excessos e instabilidade emocional. Durante os anos 80 e 90, sua vida foi uma montanha-russa, entre clínicas de reabilitação, turnês caóticas e tentativas de se manter sóbrio, sem muito sucesso. Mesmo assim, a sua carreira não parava. Com a ajuda incansável de Sharon, novos músicos eles foram entrando e saindo da banda de apoio de Ozzy. Um dos mais importantes foi Zakk Wylde, descoberto ainda jovem, com longos cabelos loiros e um estilo explosivo, parecendo um viking. Zakk tornou-se não só guitarrista mais duradouro do lado de Ozzy, mas também uma peça essencial para a sonoridade daquela fase. Juntos eles lançaram álbuns como No Rest for the Wicked, em 88, e o icônico No More Tears, em 91, com faixas como Mama I'm Coming Home e Road to Nowhere. Essas músicas elas mostravam um Ozzy mais introspectivo, mais emocional, buscando redenção, mesmo que por entre riffs pesados e solos intensos. Mas fora dos palcos, o demônio ainda perseguia Ozzy. Em 89, ele foi preso por tentar estrangular Sharon em um acesso de raiva durante um surto psicótico induzido por drogas. Ele foi internado e mais uma vez tentou recomeçar. Sharon decidiu não se separar, segundo ela, que ele não era Ozzy, era o monstro que ele carregava. Em 2002, Ozzy deu um salto inesperado para o mundo do entretenimento televisivo. A MTV lançou The Osbournes. Era um reality show que mostrava a vida real e surreal da família Osbourne. Com Sharon, Jack e Kelly, o público viu o astro do rock tropeçando em móveis, falando palavrões e tentando conviver com um lar caótico. Foi um sucesso imediato. Pela primeira vez, milhões viram Ozzy como um ser humano confuso, engraçado e por vezes vulnerável. O show humanizou o mito e renovou o público, mas a vida continuava dura. Em 2003, ele sofreu um acidente de quadriciclo que quase o matou. Ele teve costelas quebradas, pulmão perfurado e ficou em coma por dias. Anos depois, foi diagnosticado com Parkinson, enfrentando pneumonia grave e passou por múltiplas cirurgias na coluna. Muitos apostaram que ele não voltaria, mas ele sempre voltava. Ozzy parecia indestrutível, ele era um sobrevivente do próprio apocalipse pessoal. Mesmo quando mal conseguia andar, ele anunciava novos álbuns, fazia participações e planejava turnês. A chama no palco ainda ardia nele. Cada recomeço era uma vitória, não contra os outros, mas contra ele mesmo. Ozzy Osbourne é muito mais do que o fundador e a voz original do Black Sabbath. Ele é um dos pilares do heavy metal moderno e, ao mesmo tempo, uma figura central da cultura pop.
Seu nome ultrapassou os limites da música, ele virou símbolo de resistência, autenticidade e loucura artística. Durante mais de 5 décadas, Ozzy inspirou gerações. Bandas como Metallica, Slayer, Korn, Ghost, Slipknot o citam como influência direta, seja na sonoridade, na estética ou na própria atitude. Sua voz única entre o melódico e o lamento criou um estilo que influenciou toda uma linhagem de vocalistas. Seu comportamento errático virou padrão para o rockstar autêntico. Mas Ozzy nunca foi só caos, ele também foi vanguarda. Com o Ozzy Fest, festival criado ao lado de Sharon em 96, ele deu palco a dezenas de bandas emergentes e ajudou a impulsionar o nu metal e metalcore nos anos 2000. O evento foi crucial para manter o heavy metal vivo em um cenário cada vez mais pop. Ele também venceu o tempo. Em 2020, já enfrentando Parkinson e problemas de mobilidade, ele lançou Ordinary Man, com participação de Elton John, Post Malone e Slash. O álbum foi aclamado, mostrando que Ozzy ainda tinha voz e alma para compartilhar com o mundo. Fora dos estúdios, seu impacto é igualmente poderoso. The Osbournes, exibido entre 2002 e 2005, foi um dos primeiros reality shows a mostrar celebridades de forma íntima e crua. Ozzy virou meme, virou personagem de videogame, boneco colecionável, marca de merchandising, mas nunca deixou de ser Ozzy, real, direto, sem filtro. Ele foi homenageado como uma estrela na calçada da fama de Hollywood, entrou para o Rock and Roll Hall of Fame com Black Sabbath. Em 2023 foi reconhecido como um dos artistas mais influentes do século. Sobreviveu a tudo, drogas, tragédias, doenças e a si mesmo. E ainda sorri com aquele jeito esquisito, mas genuíno. No fim, o legado de Ozzy Osbourne não é só sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro, sobre cair e levantar, sobre enlouquecer e mesmo assim continuar amando o palco, os fãs e a música. Enquanto houver alguém gritando antes de um solo de guitarra, o espírito de Ozzy vai estar vivo. Ozzy Osbourne fez da vida um espetáculo de altos e baixos. Ele transformou a sua dor em arte, o caos em música e os escândalos em lenda. Menino pobre de Birmingham, a vocalista que mudou o rock, ele transcendia limites pessoais, físicos, criativos e reinava sem medo no palco. Agora, em 5 de julho de 2025, chega o capítulo final dessa saga. Na sua cidade natal, em Birmingham, Ozzy retorna aos palcos com Black Sabbath original, Tommy Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, num evento épico chamado Back to the Beginning, no Villa Park Live Nation. Essa vai ser a sua última apresentação ao vivo, segundo rumores, porque eu já ouvi isso várias vezes. Uma despedida que promete emoção e potência impressionantes como nunca antes. Metais do calibre de Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Mastodon e muitos outros vão fazer parte desse festival monumental. E vai ter até participação especial de Steven Tyler, do Aerosmith, e membros do Soundgarden. Esse vai ser um evento com direção musical de Tom Morello e todos os lucros vão ser destinados à caridade como Cure Parkinson, Birmingham Children's Hospital e Acorn Children's Hospice. Apesar dos graves problemas de saúde, incluindo Parkinson e múltiplas cirurgias, Ozzy garantiu que está se preparando com afinco, dando 120% para entregar ao público um fim à altura da sua lenda. Ele pode até se apresentar sentado em um trono aéreo para preservar sua mobilidade, mas o seu espírito vai ser colossal. Obrigado por me acompanhar nessa jornada sombria e autêntica. Curtam e compartilhem esse vídeo para mostrar ao mundo que a música verdadeira jamais morre, ela apenas muda de forma. Até lá, continue gritando Crazy Train e Back to the Beginning e vamos junto dia 5 de julho ver esse grande show de despedida do Black Sabbath.